Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, Dia Mundial das Missões, dia da coleta também pelas missões. Nos reunimos aqui hoje, nesse domingo, dia do Senhor, lembrando que sempre é bom recordar que domingo é dia de missa, é dia de encontro com Ele, é dia de experiência da Eucaristia, da Páscoa, da nossa Páscoa semanal. E não é demais dizer que a nossa Páscoa nos liberta da escravidão, das paixões, dos vícios, da morte, do pecado. Por isso a Eucaristia, nesse dominical, dia do Senhor, faz toda a diferença na nossa vida. E nós necessitamos, mais do que uma obrigação de participar da missa do domingo, ou no domingo, é uma necessidade que todos nós temos no coração, por alimentar desta palavra e deste pão, corpo e sangue do Senhor. Na liturgia desse 29º domingo do tempo comum, nós percebemos a leitura do profeta Isaías, que resgata aqui esta imagem, esta figura de Ciro, que não era um judeu, mas ele era um estrangeiro, um pagão, mas que Deus quis servir deste homem para libertar e trazer o seu povo que estava no exílio da Babilônia. E Ciro foi um instrumento de Deus para que o povo pudesse reconstruir a sua história. Olha, gente, não foi fácil aquele tempo, foi muito difícil. O povo foi separado, foi retirado da sua cultura, famílias foram separadas para viver numa terra de escravidão. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Ainda bem que Deus não pensa como a gente pensa e faz suscitar no coração deste Ciro, um pagão, ungindo, diz o texto, seu ungido, tomei-o pela mão para submeter aos povos o seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Deus quis servir de Ciro. Às vezes nós não sabemos por que Deus faz assim ou dessa forma. Só depois vamos compreender ao longo da história da nossa vida por que será que Deus permitiu algumas situações. Mas uma verdade nessa primeira leitura que nós não podemos deixar de não falar. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente que fora de mim não existe. Fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor e não há outro. Esta é a revelação da primeira leitura e da profecia de Isaías. Eu sou o Senhor e não há outro. Não tem outro que vá substituir o Senhor dos exércitos, o Senhor de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os patriarcas. Esse é Deus que veio, que se revelou ao longo da história da humanidade, mas também que teve a sua plenitude da revelação na vinda do seu Filho Jesus, o Messias, o ungido por excelência, é o Christos, o Messias esperado, encarnado em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. O Evangelho faz nos coloca coloca Jesus diante de uma situação. E eles querendo provar a Jesus, querendo testar a Jesus, querendo tentar a Jesus. Mas nós sabemos que Jesus está acima de todas as tentações. Mesmo sendo tentado, Ele está acima, porque Ele é o Senhor, o Messias.
o ungido de Deus. E aqui os fariseus que vêm com uma pergunta maliciosa, querendo desestabilizar, querendo tirar Jesus e o seu plano e o seu projeto fora da realidade. E não é assim. E Jesus traz para a realidade a sua presença. Poderia ter sido diferente. A presença e a manifestação de Jesus poderia ter sido diferente, mas Jesus quis e Deus quis se encarnar na história. Não foi e não é um Deus distante, alienado ou que nos aliena, mas é um Deus presente na história. Por isso que Jesus responde a eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus presente. Jesus não negou os tributos da época, mas Jesus nos chama a atenção para uma questão muito séria. Esse dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, implica a uma opção séria, consciente ao Deus que nos chamou até aqui hoje, a um Deus que nos conquistou, a um Deus que é o Senhor da nossa vida, da minha história. Deus não nos quer distante da realidade histórica em que vivemos. Estamos como cristãos católicos inseridos no mundo. E devemos ler, reler, estudar as coisas do mundo. Estar aqui sendo presença real, viva do seu Evangelho. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 a 16, nós temos ali um desejo, um mandato de Jesus para todos nós. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. É a nossa missão. Estamos inseridos no mundo, mas nós temos que dar um sabor diferente ao mundo. Não um sabor simplesmente só das coisas do mundo, mas um sabor de Deus. Deus presente na minha vida, na minha história, porque eu sei quem Ele é, eu acredito nele, Ele é o Senhor da minha vida e por isso devo dar um sabor. Um sabor. As pessoas precisam experimentar o Deus que eu acredito, o Deus que eu amo e que me fez amar e deixar muitas coisas erradas, vícios, caminhos tortuosos para abraçar o que é de Deus. Então, ser sal no mundo de hoje implica ter um coração humilde, um coração mais manso, mas não deixar de aparecer. Aliás, o sal é assim, a gente não vê. Quando a mãe tempera ali o seu almoço, preparando o almoço, e quando nós alimentamos e elogiamos a nossa mãe dizendo, nossa, que comida saborosa, é porque foi feito com tanto carinho, mas o sal está presente, mas a gente não vê. Ele se diluiu, mas ele está presente. É assim a vida do cristão. É preciso diluir-se no meio do mundo, não querer ser mais e melhor do que ninguém, mas estar ali no meio da sociedade para dar um sabor diferente, um sabor das coisas de Deus, do projeto de Deus, dos valores de Deus, das coisas que nós acreditamos e defendemos. Por exemplo, a vida, por exemplo, a paz, por exemplo, a partilha, por exemplo, a fraternidade, a bondade, a misericórdia e todas essas características e virtudes que nós acreditamos. E a luz? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando você foi batizado e enviado em missão, o padre ou o bispo
coloca a vela, segura a vela, entrega a vela acesa para o seu padrinho, ou seu pai, ou seu padrinho, e diz: vós sois a luz do mundo. Por causa da luz de Cristo, a luz que ilumina, me ilumina, eu sou chamado a ser luz do mundo, a iluminar caminhos alternativos, caminhos bons, caminhos que nos levam a ser fiel, a ser corresponsável, a ser um homem e uma mulher de bem, mesmo numa sociedade quando a gente vê ainda tantas coisas ruins. Ser luz numa sociedade que prega a escuridão, as trevas da morte, as trevas da corrupção. Eu sou chamado a ser luz por causa da luz que é o Senhor na minha vida. Ele é o Senhor. Dar a César o que é de César, respeitar, acolher aquilo que está aí no mundo, sim, no mundo social, político, econômico. Não é ser conivente com regimes e ideologias que vai querer destruir a nossa vida, que vai querer escravizar o nosso povo, os pequenos e pobres. Precisamos tomar atitude. Deus conta comigo e com você nesse tempo de missão, nesse dia das missões. Nosso coração precisa arder de amor pelo Senhor, para que um coração ardente, apaixonado, saiamos em missão, com os pés a caminho, mesmo lá na sua casa. Comece em casa a missão, comece em casa, comece ali você dando sabor, sendo sinal de Deus, de luz, ali na sua casa. Na sua casa não pode reinar as trevas da indiferença, não pode reinar as trevas da divisão, as trevas da concupiscência, não pode reinar, porque onde tem luz não tem trevas, onde tem um cristão batizado, consciente do seu batismo, portanto cristão e missionário, não pode ter gente acomodado. Pés a caminho. A palavra de Deus hoje nos desinstala. Aliás, não só hoje. A palavra precisa nos desinstalar e ir a tantos lugares que está precisando de uma palavra, de uma boa nova. Qual é a boa notícia que você guarda hoje, que você escutou hoje e que você é chamado a levar? A ser boa notícia, ser boa nova, ser boa notícia, é ser evangelho vivo onde você estiver.